uma doença muito comum em pessoas idosas. Mas e quando isso acontece em pessoas mais jovens? Tá começando mais um Salgado Filmes e é sobre isso que a gente vai falar hoje. JVS Studios, Cena 1, Take 1. Pra Sempre Alice é um filme de 2014, inspirado pelo livro de mesmo nome, escrito por uma neurologista americana chamada Lisa Genova. O filme conta a história de Alice, a protagonista, que é uma professora de uma universidade de Nova York. Ela é uma profissional muito bem sucedida, ela é doutora em linguística e o filme começa com o aniversário dela, de 50 anos, que ela comemora ao lado dos filhos dela, do marido dela. E nesse aniversário ela já começa a apresentar alguns sinais de esquecimento, até que ela resolve buscar ajuda profissional. Ela vai até um médico, um neurologista, e ela recebe um diagnóstico de doença de Alzheimer precoce. E aí o filme ele gira em torno disso. Como que ela vai lidar com esse diagnóstico, como que os laços familiares dela vão ser afetados por isso, as dificuldades que ela vai passar na universidade, no trabalho dela. Nos primeiros minutos de filme, ele já começa apresentando os primeiros sinais que a Alice começa a ter. Então, um dos primeiros sinais da doença de Alzheimer que é apresentado é numa situação corriqueira da vida dela, que ela tá caminhando, algo que ela tem costume de fazer mesmo, caminhando num parque perto da casa dela. E aí, logo depois que ela termina essa corrida, ela percebe que ela não sabe como voltar para casa. E ela começa a rodar no parque várias vezes, meio que em círculos mesmo, tentando procurar algum ponto de referência que pudesse lembrar ela de onde que ela poderia voltar para casa. Ela para em frente do monumento, fica ali esperando alguma informação vir na cabeça dela realmente. E aí esse é o primeiro sintoma, que seria dessa desorientação e desse esquecimento. Ademais, outros sintomas vão sendo apresentados no decorrer do filme. E um que é muito relevante, assim, é uma cena bem tocante em si, é que na parte que ela tá em um jantar de família, ela tinha o costume de todo Natal preparar um pudim de pão para os filhos dela. E os filhos dela já chegam em casa perguntando desse pudim de pão, e ela percebe não só que ele esqueceu de fazer o pudim de pão, mas também que ela não se lembra da receita. E ela se vê obrigada a pesquisar na internet realmente como fazer um pudim de pão, que seria um pudim de pão genérico e não o que ela sempre fazia, porque ela não tem nem a vaga ideia de como seria o preparo daquele pudim. Então ela consegue fazer o pudim, mas ela fica com a sensação muito ruim dentro dela de que ela não conseguia lembrar realmente, como se tivesse dado um branco na cabeça dela. E ainda nesse contexto do jantar, durante o momento de confraternização, que estão os filhos da Alice, o marido e a própria Alice, ela vai e o filho dela traz a namorada dele, e ela tinha acabado de conhecer e cumprimentar a namorada dele na cozinha, enquanto ela fazia o pudim de pão. Mas quando ela senta na mesa, ela já se esquece quase que instantaneamente de que ela conhecia a menina. Pergunta o nome dela novamente e diz que é um prazer conhecê-la. Nesse sentido, ao longo de todo o filme, assim, mas principalmente nessa parte inicial, os sintomas iniciais são relatados de uma forma bem intensa e muito clara também. Então os principais seriam essa desorientação, a perda de memória nas situações mais cotidianas existentes, sendo na fala ou então em atitudes em si, dificuldades em atividades diárias e também a perda gradual dessa questão intelectual mesmo, mas no sentido da fala, de palavras e do próprio trabalho dela, que ao longo do filme também vai ser mostrado que ela não vai conseguir tanto assim continuar trabalhando por essa questão do Alzheimer. Devido aos esquecimentos recorrentes que a Alice estava enfrentando, ela resolve procurar um neurologista. E aí, chegando lá, ele começa a perguntar para ela o nome, a idade, se ela sabe o local que eles estão, quais são as relações familiares dela. E no início da consulta, ele pede para ela decorar um endereço. E aí, ao longo da consulta, ele vai fazendo mais perguntas, pergunta se ela teve algum trauma na cabeça, se ela dorme bem, se ela é estressada. E no fim da consulta, ela se esquece esse endereço que era para ela ter decorado no início. Então, somado esse esquecimento e também as queixas dela, o médico resolve pedir para ela uma ressonância magnética. Após fazer a ressonância magnética, a Alice ela retorna ao médico e ele diz que não havia nenhuma normalidade no exame dela, não havia sinais de tumor, o exame de sangue dela também estava ok, mas com esses esquecimentos dela incompatíveis com a idade, ele começou a questionar se ela poderia ter Alzheimer precoce e pede para ela fazer uma tomografia. Chegando em casa, ela conta ao marido que ela estava com suspeita de Alzheimer e o marido reage de uma forma péssima, fala que aquilo era ridículo e não dá nenhum apoio a ela, o que a deixa muito chateada. Depois de fazer a tomografia, ela volta ao médico e ele mostra a ela que ela estava com uma alta concentração de beta-amiloides no cérebro, o que indica que isso já estava avançando há alguns anos. Então, passa a se suspeitar ainda mais de que ela estava com Alzheimer precoce. Agora eu vou falar sobre os fatores genéticos associados a essa doença. Quando ela acontece, é em menos de 5% dos casos e ocorre de forma precoce, ou seja, quando a pessoa tem menos de 65 anos de idade. Além disso, a presença de mutação genética é um fator importante também. Então, ela é de forma autossômica dominante, ou seja, basta herdar um gene do pai que possui, ou da mãe que possui o gene,
para que a pessoa tenha a doença. Além disso, no caso da Alice, ela praticava exercícios físicos e tinha uma vida ativa, o que não teve importância, não impediu o avanço da doença. Isso mostra a importância do fator genético desses casos. Além disso, indivíduos que possuem complexa atividade intelectual demoram mais tempo para perceber a doença, uma vez que precisa de grande perda de neurônios para que aconteça. A principal causa conhecida da doença de Alzheimer é a deposição anormal de placas da proteína beta-amiloide no cérebro, paralelamente à hiperfosforilação da proteína tau, que acaba formando emaranhados neurofibrilares. Essas placas e os emaranhados começam a aparecer até 20 anos, cerca de 20 anos, antes do aparecimento de sintomas das doenças. Porém, à medida que essas conexões interneuronais vão sendo prejudicadas pelas placas e pelos emaranhados, acontece a morte neuronal e, assim, o aparecimento dos sintomas da doença. O processo de morte cerebral começa geralmente na região do hipocampo, que é uma região do sistema límbico que desempenha um papel importante na área da cognição e, consequentemente, na área da memória, do aprendizado, da linguagem e do raciocínio também. Essa morte neuronal resulta numa atrofia do cérebro que, paralelamente, consequentemente, leva a um aumento dos giros e dos ventrículos, como uma forma quase de preencher o espaço deixado pela morte neuronal. Além disso, cientistas vêm pesquisando o papel das células da glia, em especial das micróglias da doença de Alzheimer. As micróglias, que são popularmente apelidadas de macrófagos do sistema nervoso central, desempenham a função fagocítica, removendo detritos do sistema e também participando do processo de resposta imunológica. Assim como você provavelmente já deve ter imaginado, são essas as células que destroem as placas amiloides acumuladas no quadro de Alzheimer. No entanto, como dito pela neurocientista Linda Watkins, a micróglia tem dois lados, um lado bom e um lado ruim. Elas pesquisam problemas em busca de atividade neural em comum e danos, elas estão atentas a qualquer tipo de problema no cérebro, mas, quando são superestimuladas, deixam de ser as mocinhas vigilantes e passam a ser as vilãs patológicas. A micróglia ativada, ela libera substâncias chamadas citocinas inflamatórias, que funcionam como um tipo de farol que tendem a chamar outras células do sistema imunológico para entrar em ação. No entanto, como as placas amiloides continuam a ser produzidas independentemente, há uma inflamação crônica que nunca para e é muito constante e começa a danificar os neurônios. A micróglia ativada excessivamente, cronicamente, pode matar neurônios diretamente, pode liberar espécies tóxicas para essas células e podem começar a podar demais as sinapses, atrapalhando essa conexão entre as células nervosas. Todos esses processos podem levar à confusão mental, à perda de memória e à perda da função cognitiva, que são sintomas da doença do Alzheimer que são muito bem demonstrados no filme Para Sempre Alice. Os sintomas cognitivos associados ao déficit de memória podem ser também atribuídos à neurotransmissão glutamatérgica. Isso acontece devido à estimulação excessiva dos neurônios pelo neurotransmissor de glutamato, que isso causa uma excitosidade no interior das células devido à deposição de cálcio no interior das células. E o GABA, que por ter atividade inibitória deveria atuar como um freio do sistema glutamatérgico, tem sua atividade afetada pela doença de Alzheimer, seja pela perda dos neurônios GABAérgicos ou por um desequilíbrio em seus receptores. Esse desequilíbrio entre os neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos acabam agravando ainda mais a morte neuronal. Então, medicamentos que atuam como antagonistas dos receptores de glutamato surgiram como alternativas para postergar o avanço da doença, como é o caso da memantina, que age como um regulador dos receptores de glutamato e da atividade glutamatérgica, que é o que foi receitado pelo neurologista da Alice no filme. A acetilcolina é um neurotransmissor essencial nas funções de memória e atenção. Ela é produzida pelos neurônios colinérgicos, especialmente os do núcleo basal de Meynert, que se projetam para o córtex e para o hipocampo, que são áreas cruciais no processamento da memória. Na doença de Alzheimer, ocorrem duas principais alterações relacionadas à acetilcolina. A degeneração dos neurônios colinérgicos, que causa uma diminuição dos níveis de acetilcolina disponíveis na sinapse, e também a diminuição da atividade da enzima responsável por sintetizar a acetilcolina. Dessa forma, a diminuição da quantidade de acetilcolina disponível na sinapse ocasiona uma disfunção na formação e recuperação de memórias, um déficit de atenção e no comprometimento das funções cognitivas no geral. Durante o filme, são tratados aspectos variados da doença, não só relativos aos sintomas em si, mas também como eles afetam o cotidiano de Alice e a sua dimensão psíquica, mostrando assim a luta que ela travava diariamente para preservar a sua dignidade, a sua identidade e o controle pela sua própria vida. Também é abordado outro aspecto muito importante no filme, que é a relação de Alice com as palavras, que por isso ser uma parte muito importante do seu trabalho, já que ela era uma estudiosa de linguística, inclusive dava aula sobre isso,
faziam muita parte do seu cotidiano e ela fazia muito esforço para lembrar elas. Isso não só em momentos de trabalho, como também em momentos de lazer, como a prática de fazer palavras cruzadas. E também, durante a fase do diagnóstico, ela adquiriu o hábito de escrever palavras para serem lembradas mais tarde. E todas essas práticas foram se tornando cada vez mais difíceis, o que deixava a Alice com uma angústia e com uma preocupação não só relativa à sua saúde, mas também com perder uma parte que era muito importante dela e que ela dominava tão bem, como a sua carreira, que ela lutou tanto para construir e que a definia de maneira tão significativa. A perda de autonomia de Alice também a assombra. O primeiro sinal dessa perda é a perda de confiança em sua própria mente, tentando mascarar os sintomas e criar estratégias compensatórias, como escrever palavras em post-its ou anotar palavras-chave em seu celular. Essa perda de confiança, ela traz uma insegurança em Alice conviver socialmente, com medo de esquecer alguma palavra, nome, não conseguir continuar uma conversa simples ou contar uma história. Esse medo traz para ela o medo do convívio social e o isolamento, o que são sintomas comuns para pessoas com Alzheimer. We have to try, or we're going to go crazy. I know, John. I am sorry, but I don't know what I would have been like at a dinner party. I might not be able to remember names or answer simple questions. I mean, never mind get through an anecdote. À medida que a doença de Alice progride, ela não consegue mais cuidar de si mesma. Inicialmente, ela esquece compromissos e depende um pouco da família. Com o passar do tempo, ela não consegue mais cumprir tarefas básicas, como comprar um sorvete ou ir ao banheiro. Essas cenas demonstram como a sua independência física e funcional começam a falhar. Atividades antes que eram automáticas, como amarrar um cadarço ou ir ao banheiro, se tornam desafios. A perda de autonomia de Alice se torna uma perda dolorosa de sua dignidade e liberdade. A perda não é só no plano intelectual, mas também no motor, já que ela não consegue mais realizar atividades como a caligrafia ou movimentos precisos, o que não só é demonstrado nas cenas do filme, mas também são sintomas mais característicos do Alzheimer. Um dos principais pontos do filme é a relação da família de Alice com o avanço da doença. Inicialmente, John, seu marido, demonstra apoio e preocupação com a doença. Com o passar do tempo, os sintomas agravando, John demonstra se sentir sobrecarregado e emocionalmente não preparado para lidar. Dessa forma, ele aceita um emprego para longe e pede para uma de suas filhas cuidar de Alice. Essa realidade é não só do filme, mas sim de vários familiares de pessoas com Alzheimer que não se sentem preparados para cuidar desse tipo de doença. Uma das relações mais transformadoras do filme é a relação de Alice com sua filha mais nova, que de início tem conflitos familiares, mas com o passar do tempo, Lydia se torna a filha mais presente e a pessoa que mais tem compaixão e empatia com a doença de Alice. Ela consegue incentivar a autonomia de Alice, já que a partir da mudança de John, ela passa a cuidar de sua mãe, ajudando a realizar tarefas básicas ou até mesmo conexão emocional, como quando ela lê os teatros para ela. Isso já não ocorre com sua filha mais velha, Ana. Em uma das cenas mais evidentes dessa diferença é quando Alice quer anotar a data de apresentação de sua filha mais nova, Lydia, mas Ana diz que ela não precisa se preocupar porque a família já vai lembrar e levá-la para a apresentação. Na cabeça de Ana, a mãe não precisa se colocar nesse lugar de autocontrole. Já para Lydia, ela busca incentivar essa autonomia, dizendo para a mãe a data e permitindo que ela anote em seu telefone. Confusões quanto ao reconhecimento de familiares também se tornam cada vez mais frequentes. Isso fica claro em uma cena em que a Alice é incapaz de reconhecer a sua filha mais nova depois de uma peça de teatro, acreditando que ela era uma atriz qualquer, desconhecida. Isso também fica claro em uma cena que, por alguns instantes, Alice acredita que sua filha, Ana, era na verdade sua irmã, falecida há 32 anos. Essa cena faz um paralelo muito interessante a um sintoma muito comentado sobre o Alzheimer, inclusive popularmente, que é a permanência de memórias antigas, memórias da infância, que se tornam cada vez mais frequentemente acessadas, fazendo com que o indivíduo, inclusive, acredite estar vivendo situações que foram, na verdade, vividas há muitos anos atrás. Isso fica, inclusive, muito evidente no filme, já que a Alice, mesmo depois de não conseguir reconhecer
reconhecer a sua filha na cena do teatro, ela continua estabelecendo uma relação muito maternal e próxima com ela, inclusive de maneira muito lúcida na maioria dos momentos. E isso não passa despercebido pelos seus familiares. A narrativa e a progressão da doença se evidenciam no hábito que a Alice adquiriu ainda nos estágios iniciais de responder todos os dias às mesmas perguntas, o que mostra uma tentativa de controle da progressão da sua doença e também da sua própria vida, já que ela definiu que quando não fosse mais capaz de responder essas perguntas de maneira satisfatória, ela deveria assistir a um vídeo que levava a uma tentativa de suicídio, que dava instruções para que ela tentasse cometer suicídio. Essa prática pode parecer bastante extrema, mas mostra uma tentativa de Alice de ter o poder da sua própria vida e principalmente de até que ponto da progressão da doença ela considera prazeroso, válido e útil continuá-la. Ao planejar sua própria morte, Alice demonstra tentar controlar o que lhe resta de sua vida, ou pelo menos da maneira que ela deseja. Essa cena é um grito silencioso de alguém que sabe que está perdendo o controle, mas não aceita perder também a capacidade de decisão sobre si. A perda de autonomia é retratada não só de forma prática, mas também emocional e existencial. Alice sofre profundamente ao perceber que ela está perdendo a própria identidade. Em uma das cenas mais marcantes do filme, em que Alice discursa em uma conferência sobre Alzheimer, ela afirma, com base em um poema, estar dominando a arte de perder todos os dias. Essa cena é tão emblemática por caracterizar a maneira como ela se sentia nas suas próprias palavras. Frases como: "A noite em que conheci meu marido, quando tive meus filhos, fazendo amigos, viajando o mundo, tudo que eu acumulei na vida, tudo que eu tive que trabalhar duramente para conseguir, agora está lamentavelmente indo embora." Ou, nosso estranho comportamento mudará as nossas percepções e as dos outros sobre nós. Nos tornaremos ridículos, incapazes, engraçados. Ou ainda, eu luto comigo mesmo por não conseguir lembrar as coisas, mas eu ainda tenho momentos de felicidade e alegria. E, por favor, não pensem que eu estou sofrendo. Eu estou lutando para ser parte das coisas, para estar conectada com quem eu fui. Todas essas falas trazem ao espectador uma noção maior do que a Alice estava sentindo nesse momento e de como as pessoas com Alzheimer se sentem. O medo do convívio social, a tentativa de permanecer bem, de retardar os sintomas e de permanecer como ela era antes, tudo isso vem junto de um apelo no seu discurso. Toda enfermidade tem uma causa, uma evolução e poderia ter uma cura. Meu maior desejo é que meus filhos e as próximas gerações não tenham que passar pelo que eu estou passando. Das palavras de alguém que, mesmo fictício, sofreu de Alzheimer, fica pra gente o sofrimento dessas pessoas e também o apelo pra ciência de lutar pela cura disso. O filme Para Sempre Alice mostra pra gente não só a relação prática dos conceitos estudados nas aulas de neuroanatomia, que mostram os mecanismos cerebrais relacionados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, mas ele mostra também, de uma forma muito sensível e real, que uma pessoa com Alzheimer, ela não é só o diagnóstico patológico, ela também tem uma vida e um sofrimento real. Now the world don't move.